Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 130 de língua portuguesa para o sexto ano. E na aula de hoje nós vamos estudar sobre as locuções adverbiais. E os objetivos propostos são que vocês saibam diferenciar advérbio de locução adverbial, lembrando que o advérbio nós estudamos na aula anterior, lá na 129, né? Então nós vamos propor que vocês saibam diferenciar o que é um advérbio e o que é uma locução adverbial, que vocês consigam identificar a função das locuções adverbiais lá nas orações, nos textos, bem como reconhecer, né, aonde estão essas locuções adverbiais lá no texto ou lá na oração, tá? Pessoal, eu peço que vocês peguem lá o caderno de vocês, abram na matéria de português, né? Coloquem o assunto da aula, já deixa a caneta, o lápis, a borracha separadinha para vocês irem anotando, tá bom? Então, vamos recordar os advérbios ali da aula anterior rapidinho, né? Então, lá na aula 129, nós aprendemos que o advérbio é uma palavra invariável, ou seja, não sofre mudança, não sofre flexão de plural, de masculino, de feminino, né? E que a função desse advérbio é modificar o sentido de um verbo ou de um outro advérbio, tá? De modo que indiquem certas circunstâncias que podem ser de lugar, de intensidade, de modo, de tempo, de dúvida, de afirmação, de negação, tá? E aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Olhem só, quando eu digo assim, preciso sair, depois conversamos. Essa palavrinha depois é o advérbio que está indicando uma circunstância de tempo, né? Estou indicando quando é que nós vamos conversar. E ao mesmo tempo que eu estou indicando uma circunstância de tempo, essa palavrinha depois está modificando o sentido do verbo conversamos. Porque quando eu digo assim, preciso sair, conversamos, eu vou falar rapidinho ali, antes de sair. Agora, quando eu digo assim, preciso sair, depois conversamos, eu estou modificando o sentido do verbo, tá? Então, isso é um advérbio. Mais alguns exemplos. Estou indo bem em português. Um advérbio de modo agora, a palavrinha bem, né? Então, quando eu digo depois conversamos, é um advérbio de tempo. Quando eu digo estou indo bem em português, é um advérbio de modo. Vejam que a palavra depois e a palavra bem não sofre flexão, porque é uma palavra invariável, não posso mudá-la para o plural, nem mudar o gênero masculino e feminino. Ou quando eu digo assim, Laura fala muito. Esse muito é um advérbio de intensidade, está indicando a quantidade que a Laura fala, né? E as locuções adverbiais, o que é que são? É muito fácil, gente. A locução adverbial é um conjunto de duas ou mais palavras. Então, não é mais uma palavra só, né? Como nós tínhamos aqui, ó, muito, bem e depois. É uma palavra só, dando ideia de tempo, né? Ou dando ideia de modo, ou dando ideia de intensidade. A locução adverbial é um conjunto de duas ou mais palavras que tem a função de um advérbio. Então, esse conjunto de duas ou mais palavras, ele vai fazer a mesma coisa que o advérbio faz. Ele vai modificar o sentido de um verbo, atribuindo uma ideia de modo, ou de tempo, ou de lugar, ou de intensidade, por exemplo, tá? Olhem só a frase que eu trouxe para vocês. Coloquei o material em cima da mesa. Então, esse grupo de palavras aqui, ó, em cima, que são duas palavras, vejam que ele está funcionando como um advérbio, porque está indicando o lugar onde eu coloquei o material. Então, é uma locução adverbial. Por quê? Porque eu tenho duas palavras que desempenham a função de um advérbio. Vejam que em cima também é uma palavra invariável, né? Assim como o advérbio, tá? Portanto, é uma locução adverbial. Qual que é a diferença? O advérbio, uma palavra só que vai indicar o lugar, ou tempo, ou intensidade, ou modo, ou dúvida, ou afirmação.
Locução adverbial, duas ou mais palavras que terá essa função, tá? Mais alguns exemplos. Todos ficaram em silêncio durante a palestra. Em silêncio está indicando o modo com que todos ficaram, mas é uma locução adverbial. Algumas locuções adverbiais eu posso transformar em advérbios. Por exemplo, todos ficaram silenciosos durante a palestra. Também dá, tá? Mais um exemplo. Com certeza serei aprovada, pois estudei. Esse com certeza, vejam que é uma locução adverbial que está indicando uma afirmação. Mas são duas palavras que estão desempenhando a mesma função que um advérbio, né? Indicando uma afirmação. Posso transformar essa locução em advérbio? Posso. Certamente serei aprovada, pois estudei. Perceberam? Algumas locuções adverbiais eu posso transformar em advérbios correspondentes, outras não, tá? Quando é que eu vou usar cada uma delas? Depende da tua preferência, tá? É bom nós sabermos o seguinte, como eu falei para vocês, né? Que a locução adverbial ela é formada por mais de uma palavra e geralmente quando ela é formada por mais de uma palavra, ela vem acompanhada por uma preposição e um substantivo. Algumas são também formadas por adjetivos ou por advérbios. Olhem só. Uma preposição mais um substantivo. De noite. De noite é uma locução adverbial indicadora de tempo. O de é a preposição que nós já estudamos e a palavra noite é um substantivo que nós também já estudamos. Palavra que está dando nome para alguma coisa. Então, eu formei uma locução adverbial por uma preposição mais um substantivo. Ou eu posso formar, né, uma locução adverbial por uma preposição mais um adjetivo. Por exemplo, em breve. Breve, aquilo que é rápido, que é passageiro, é um adjetivo. E em é uma preposição. Uma preposição mais um outro advérbio. Por ali, fui por ali, né? Ali é um outro advérbio, indicador de lugar. Juntei com a preposição por e formei uma locução adverbial. O que a gente precisa entender isso? Existem diferentes maneiras de se formar uma locução adverbial. Mas lembrando que a locução adverbial vai desempenhar sempre a função de um advérbio, indicando tempo, lugar, modo, afirmação, intensidade, dúvida, mas que agora, em vez de ser uma palavra só, como era o advérbio, é um grupo de palavras que está desempenhando esta função, tá? E agora eu vou mostrar para vocês como é que nós localizamos as locuções adverbiais lá nas orações. Quase que deu um trava-língua aí, né? Então, olha só, eu trouxe 3 orações para nós acharmos as locuções adverbiais. A primeira, acho que eles foram por ali. Vejam que o trechinho por ali é uma locução adverbial que está indicando tempo. Por que uma locução adverbial? Porque eu tenho 2 palavras desempenhando a função de um advérbio de tempo. Outro exemplo. Professora, você pode me explicar a matéria de novo? Esse de novo é uma locução adverbial, né? Porque é composto por 2 palavras, essa expressão é composta por 2 palavras. E nesse caso, eu posso transformar em um advérbio. Por quê? Porque, de novo, é a mesma coisa que novamente. Né? Outro exemplo. Em breve, o filme estará em cartaz nos cinemas. É uma locução adverbial. Por quê? Porque eu tenho 2 palavras desempenhando a função de indicar um tempo, um momento, que também é a função de um advérbio. Nesse caso, a locução adverbial em breve, eu posso transformar em advérbio, porque em breve é a mesma coisa que brevemente. Mas eu volto a enfatizar para vocês o seguinte, nem todas as locuções adverbiais eu consigo transformar em advérbio. E qual é o objetivo aqui? Que fique bem claro lá na cabecinha de vocês. A locução adverbial é um grupo de palavras
de duas ou mais expressões que está funcionando como um advérbio, ou seja, está modificando o sentido de um verbo, atribuindo uma circunstância de tempo, de lugar, intensidade, afirmação ou dúvida, por exemplo. Algumas locuções adverbiais eu posso transformar em advérbios, como foi o caso do de novo, né? Que é igual, novamente, do em breve, que é igual, brevemente. Outras eu não consigo fazer isso. Por exemplo, o por ali. Dá para transformar em advérbio? Não dá, ok? Importante, né? Assim como os advérbios, eles têm uma classificação, as locuções adverbiais também. Eu também vou classificar elas em locuções adverbiais de tempo, de modo, de lugar, de afirmação, de intensidade, igual aos advérbios, tá? Aqui eu deixei um quadrinho para vocês com alguns exemplos, tá? Para vocês terem uma noção de como é que isso funciona, tá? Então, aqui eu deixei na linha verde a circunstância que a locução adverbial exerce e aqui na coluna roxinha, alguns exemplos de locuções adverbiais. Eu vou ler uma de cada um, tá? Então, locução adverbial de lugar, ao redor de. Vejam que é um grupo de palavras, ao redor de. Está indicando um lugar. Locução adverbial de tempo, logo mais, ó, são duas palavras indicando um momento, um tempo. Locução adverbial de modo, em silêncio, ó, são duas palavrinhas. De intensidade, em excesso, ó, de quantidade, né? De afirmação, sem dúvida. De negação, de jeito nenhum, ó, três palavras, de jeito nenhum, mas a ideia é uma só, de negação, né? Então é uma locução adverbial. De dúvida, quem sabe, ó, são duas palavrinhas, tá? Vamos resumir então o que é que nós estudamos? Qual a diferença de advérbio e de locução? Advérbio, uma palavra só, né, que tem a função de modificar o sentido de um verbo ou de um outro advérbio, indicando uma circunstância de modo, de lugar, de afirmação, intensidade, dúvida, por exemplo. Locução adverbial é um grupo de duas ou mais palavras que vai ter essa mesma função, né? Desempenhar a função que o advérbio fazia, modificar, alterar o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um outro advérbio. Mas agora, em vez de ser uma palavrinha, é um grupo de duas ou mais palavras. Tá bom, gente? Agradeço a atenção de vocês que me acompanharam até aqui. Se por acaso vocês ficaram com dúvidas, gente, vejam a aula novamente. E não esqueçam que a prof deixa sempre sugerida uma atividade sobre esse assunto para vocês estarem fazendo, tá? Ou a professora ou o professor que está acompanhando vocês vai dizer qual é o exercício que vocês vão fazer, tá bom? Obrigada mais uma vez e eu vejo vocês na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.